Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma semana na disciplina de Extensão Rural. Eu sou o professor Guilherme Roldão e na aula de hoje nós trataremos de um modelo muito importante de organização rural, que é o associativismo. Então, o associativismo ele se torna de grande relevância para as pequenas propriedades, para os pequenos produtores, para a agricultura familiar, onde a gente tem a maior relevância associativista. Quer dizer que as grandes propriedades rurais, os grandes produtores não se organizam, por meio de associações? Claro que sim, eles também se organizam, mas a gente percebe uma maior relevância, uma maior importância, uma maior transformação na vida dos indivíduos, principalmente nas pequenas propriedades. Então vamos lá, iniciando, conceituando aqui o que é associativismo. O associativismo ele é um meio de organização de grupos que têm interesse econômico. Esse grupo precisa estar elaborado dentro de uma organização autossustentável, que é isso, ela precisa se manter, Essa organização, então, econômica autossustentável, ela busca atender à necessidade coletiva dos indivíduos por meio da união de esforços para alcançar aí os objetivos comuns dessas pessoas. Percebam aqui que eu não tratei em nenhum momento da fala do indivíduo, da fala individual, do produtor isolado. Nós estamos falando aqui de grupo, não estamos falando aqui de união. Nós estamos falando aqui, então, de associação de pessoas que têm interesses comuns, que possuem objetivos comuns a serem alcançados. Outra questão importante para a gente colocar dentro da definição de associativismo é que para formar uma associação eu preciso, no mínimo, de duas ou mais pessoas para se iniciar aqui uma associação. E que essa associação, pelo seu modelo organizado, ela serve então para atender e defender os interesses comuns desses indivíduos. Ainda, pessoal, o associativismo ele é um modelo de organização de direito privado. Olha só, isso é importante a gente definir, que ela é sem fins econômicos e sem fins lucrativos. Sem fins econômicos por quê? Porque não há comercialização, não há uma obrigação de participação de troca, compra e venda, por meio dos associados e associação. E ela também é sem fins lucrativos, quer dizer, ela não pode dar lucro. Vamos lá, vamos trabalhar de forma bem simples para vocês entenderem. Olha, uma associação ela pode sim dar lucro, só que como ela não tem um dono, como o patrimônio dela é constituído pelo capital, pela contribuição dos seus associados, ela não possui, então, um dono. E como essa empresa, se ela tiver sobra, obviamente, essa sobra ela é revertida aqui para a associação. Ela não é entregue para o presidente, ele vai embora com a mala de dinheiro. Então, ela não tem fins econômicos e ela também não tem fins lucrativos. O seu patrimônio, então, ele é constituído pela contribuição dos seus associados, ou seja, essa empresa não possui um capital social, ela não tem sócios, ela não tem sócios, nós estamos falando no caso mercantil, ela não tem um dono majoritário para isso, todos têm a participação igualitária, Essa contribuição ela pode ser feita também por meio de doações ou ainda de outras formas de recursos que são permitidos pela lei aqui no caso das associações. Então as associações, estamos falando aqui de legislação, ela está amparada pelo Código Civil na lei número 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Então, a gente tem aqui o amparo legal aqui para a formação de uma associação.
Bom, o associativismo no meio rural, ele serve como alternativa para viabilizar as atividades econômicas das propriedades rurais, né, das unidades produtivas, possibilitando aqui então um modelo, né, um caminho, né, de participação no mercado por parte dessas propriedades, desses produtores, em melhores condições de concorrência. Imagine que sozinhos eles são fracos, sozinhos eles não têm poder nenhum frente ao mercado, mas quando organizados coletivamente, eles passam a ter uma representatividade. Então a gente diz que os pequenos produtores, né, que na maioria das vezes apresentam grandes dificuldades para se obter desempenhos econômicos satisfatórios, eles têm aí na oportunidade da formação de associações um mecanismo que permita aqui um melhor desempenho para competir então no mercado aí, né, tão aguerrido, né, um mercado aí que tem tanta exigência aí por parte do produtor. A associação no meio rural, ela ainda torna possível por parte dos produtores a compra, né, a aquisição de insumos, de equipamentos com preços mais reduzidos, né, com melhores preços e melhores condições aí de prazos de pagamento. Também permite aí o uso coletivo por parte dos associados, no caso aqui de tratores, colheitadeiras, caminhões para transporte. Então, em vez do produtor ele ter uma máquina ali dentro da sua pequena propriedade, a associação, né, é dona desse maquinário e ela permite o uso, né, organizado por parte dos indivíduos que fazem parte dessa associação. Então é uma justificativa bem interessante, né, do porquê o produtor se associar. Também ele pode compartilhar custos aí de assistência técnica por parte dos engenheiros agrônomos, dos zootecnistas, dos veterinários, dos técnicos agrícolas. Também, né, compartilhar, né, e ratear custos de tecnologia, de treinamentos, de capacitação profissional. Então são formas aqui interessantes de desdobramento do associativismo dentro da atividade rural. Além, né, de que esses recursos, quando divididos aqui entre vários associados, né, esse rateio é realizado, isso se torna aí mais acessível por parte desses produtores e eles acabam aí lucrando, né, muito mais, porque reunindo esses esforços, eles acabam atendendo interesses coletivos, né, por parte desses indivíduos que estão organizados no meio de uma associação. Ainda podemos dizer que dentro do meio rural, a transformação e a participação individual e familiar, né, dentro dessa participação grupal e comunitária por meio de uma organização associativista, apresenta aí uma possibilidade de alavanca, né, que acrescenta aí a capacidade produtiva e comercial a todos os associados que estão envolvidos. Ele ainda, né, coloca os produtores aqui em melhor condição para viabilizar as suas atividades, promovendo entre eles também trocas de experiências e a utilização de estruturas comuns, como eu falei com vocês lá no caso de máquinas, implementos, no caso aqui de silos, no caso aqui de transporte, por exemplo, para leite, armazenamento, né? E eles conseguem aumentar aqui o retorno financeiro das atividades, né, por meio do trabalho. Então, a associação ela contribui significativamente para os pequenos produtores e cabe a nós extensionistas aqui estarmos orientando as maneiras, né, como esses grupos, como esses indivíduos podem se organizar, né, proporcionando aqui melhores condições de trabalho e qualidade de vida para esses indivíduos. Bom, os princípios gerais do associativismo, eles se dão aqui em 7 princípios. O primeiro princípio que nós vamos tratar aqui é o princípio da adesão voluntária,
e livre. Então, o que isso quer dizer? Essas organizações elas são voluntárias, entra quem quer, ninguém é obrigado a participar da associação, né? Ela é aberta, então, a todas as pessoas que estão dispostas a aceitar essas responsabilidades como sócio, né? Sendo que isso precisa observar questões, né, de discriminação social, racial, política, religiosa, de gênero, né, dentro desse modelo de associação. Outro princípio, o segundo princípio associativista, é o princípio aqui de gestão democrática por parte dos seus sócios. Ou seja, essas organizações, elas são feitas de maneira democrática, né? O poder está na mão dos sócios, né? E isso é controlado por esses indivíduos, que participam, então, de forma pontual no estabelecimento aqui das políticas para a tomada de decisão dentro da associação, sendo assim, por meio de eleição, né, escolhidos, então, gestores que vão representar a coletividade, representar então a associação que foi eleita aqui pela maioria, atendendo então a necessidade de todos. Então esse é o princípio da gestão democrática, princípio que todos podem se candidatar, né, e também podem votar. Então a gente tem aqui o princípio de gestão democrática por parte dos seus sócios. O terceiro princípio geral do associativismo é a participação econômica dos sócios, sendo que os sócios eles contribuem de forma justa e controlam democraticamente as associações por meio da deliberação em Assembleia Geral. Então, como é que é feita a contribuição dos sócios? Então, foi feito pelo pagamento então de mensalidades, né, ou anuidades. Então, a gente tem o pagamento, essa contribuição, e aí, por meio dessa contribuição, me dá o direito de controlar aqui, né, democraticamente, né, o controle ele não é tirânico, né? Ele não é individualista, ele é feito de forma coletiva e democrática, né? E isso é realizado quando se faz as reuniões das assembleias gerais, que geralmente ocorrem aqui uma vez por ano. O outro princípio geral associativista é o princípio da autonomia e independência, sendo que as associações, elas para entrar em um acordo operacional, elas podem, né, entrar em acordo operacional com outras entidades, sendo elas públicas ou privadas, elas podem receber capital de origem externa e devem fazer aí, dessa forma, preservar o controle democrático, né, dos seus sócios, mantendo de forma importante a autonomia. Então ela precisa ter autonomia sobre os desdobramentos, né, a forma de gestão, como ela organiza as suas atividades e o seu patrimônio. Então ela não pode ser controlada por um membro externo à associação. Bom, dentro de um princípio geral também, nós vamos destacar o princípio da educação, formação e informação, sendo que as associações elas devem proporcionar educação ou informação, né, e formação para os seus associados. Os dirigentes, né, que são eleitos pela maioria, eles devem contribuir de forma efetiva para o desenvolvimento da associação, informando ao público geral a natureza e os benefícios da associação. Então, uma questão aqui de transparência. Outro princípio associativista é o princípio aqui de interação entre pessoas e a organização ou as organizações, sendo que as associações elas atendem os seus sócios mais efetivamente, né? O princípio associativista é atender quem é, obviamente, os associados. E eles acabam também fortalecendo o movimento associativista, trabalhando de forma aqui conjunta, por meio de estruturas locais, nacionais, regionais ou até internacionais. Então, as associações, elas trabalham em função dos seus sócios, mas elas podem também se fortalecer, né, por meio de outras
entidades ou ainda até outras associações que sejam locais, regionais, estaduais, nacionais ou até em outros países. Exemplos disso a gente tem os Lions, tem os Rotaries, maçonaria, a gente tem alguns grupos aqui que estão imbuídos aqui nesse modelo de fortalecimento coletivo. Bom, outro princípio geral associativista, nós temos o interesse no desenvolvimento pela comunidade, sendo que as associações elas trabalham para o desenvolvimento sustentável de suas comunidades, municípios, regiões, estados e país, por meio de políticas aprovadas aí por os seus membros, pelos seus sócios. Certo, pessoal? Esse aqui, então, são os 7 princípios associativistas que são obedecidos aqui internacionalmente. Os objetivos comuns do associativismo se dá pelo fortalecimento da atuação dos associados junto ao mercado, organizando então os modelos de cadeias produtivas. Essas cadeias produtivas se tornam mais fortalecidas quando esses indivíduos eles estão organizados, por meio aqui de associações. Eles também, o modelo associativista também permite o fomento, por meio do desenvolvimento do associado e o acesso aqui a informações. Talvez se esse indivíduo não fosse associado, sozinho lá na sua propriedade rural, ele não teria acesso à quantidade de informações, e a possibilidade de treinamentos, capacitações que ele pode estar participando porque ele é um associado. Como objetivo comum do associativismo, também o indivíduo ele pode aumentar o seu poder de negociação junto a diversos clientes ou ainda fornecedores, aquela mesmo pensamento, O indivíduo talvez sozinho ele não teria tanto poder de argumentação, persuasão, negociação junto, quando ele for vender os seus produtos ou ainda quando ele for comprar os seus insumos. Então, quando ele compra coletivamente, ele se torna aqui mais competitivo. Outra razão, aqui outro objetivo comum do associativismo é intensificar, então, os esforços dos associados no desenvolvimento das atividades específicas, que estão aqui dentro do âmbito do guarda-chuva aqui dessa associação. Como objetivo comum, também ainda temos a redução de custos e de riscos relativos a investimentos. Então, talvez sozinho ele não faria um cálculo, não veria viabilidade para isso, mas agora não, ele tem uma associação e essa associação ela trabalha para o grupo, ela trabalha para o coletivo e ela vai oferecer para o indivíduo condições mais favoráveis aqui, no caso financeiras ou no caso até de investimentos que possam ser realizados. Dentro do associativismo também possui uma representação dos seus associados, de forma mais significativa a órgãos públicos e privados. Imagina que esses indivíduos eles podem começar a solicitar algumas demandas, por exemplo, ao poder público, como, por exemplo, melhoria de estradas, de saneamento básico, construção de escolas dentro da comunidade. Por quê? Porque coletivamente eles possuem alguma representatividade. E por último, nós temos aqui o estímulo a parcerias e inovação dentro desse modelo associativista, quando comunga aqui indivíduos de interesses comuns. E aí, quem pode se associar? Então, pode se associar, quem deseja participar aí de uma organização rural associativista deve observar o que se está explícito lá no seu estatuto social. Esse é o documento principal ali desse modelo de organização, onde ele aponta os direitos e os deveres de cada associado, informando aí então quais são esses pré-requisitos para se tornar um associado e quais são as condições de associação para diferentes tipos aí de pessoas físicas ou ainda jurídicas. Também os associados, eles devem ter direitos iguais, isso
precisa estar explícito lá no seu estatuto social, mas, né, dependendo do modelo de organização rural, o estatuto também pode instruir categorias diferentes de associados. Mas lembrando que é importante se destacar que, dentro do modelo associativista, cada cota, cada sócio possui direito a um voto. Tá? Então, por mais que eu tenha aqui por exemplo, uma condição de pessoas jurídicas, né, ela não tem maior poder em relação aos demais. A gente está falando aqui de direitos iguais, né, democrático aqui por parte de todos os indivíduos que representam essa associação. Bom, beleza. E quais são, então, as vantagens do indivíduo se associar? Vantagem, primeira, já fica um pouco claro para vocês, né? Vantagem de se tornar associado se dá por meio de extrair, então, o melhor resultado financeiro possível nos momentos tanto de compra quanto na comercialização da produção. Então, isso se torna uma vantagem muito competitiva do indivíduo se tornar um associado. Como vantagem também, nós podemos destacar a melhoria na representatividade dos associados, né, representados aí pelo seu presidente, né, dentro de toda a cadeia de distribuição e comercialização, né, bem como com a comunidade e ainda com órgãos oficiais. Vantagens ainda se tornar um associado, nós temos aqui a possibilidade do desenvolvimento de estratégias conjuntas, coletivas, para os associados e para a comunidade aonde eles estão inseridos. A comunidade tende a ganhar muito com isso, né? Falei com vocês lá, inserção de escolas, postos de saúde, pavimentação, né, de estradas. Então a gente tem aqui um ganho muito grande quando tem uma representatividade aqui, né, e estratégias conjuntas desses associados com a comunidade. A gente tem como vantagem também o aperfeiçoamento, né, a qualidade de produção entre os indivíduos e a profissionalização dos seus membros. Os indivíduos eles passam, né, a observar condições de produção e eles acabam adotando tecnologias e conhecimento que sozinhos talvez eles não teriam condições de estarem alcançando, né, de estarem executando. Vantagem também a ampliação ao acesso de investimentos, tanto para a inovação quanto para o crescimento das atividades produtivas. É isso aí, pessoal. Essas são as vantagens, né, de se tornar um associado. Na nossa próxima aula, nós vamos entender como montar uma associação. Vamos ver o passo a passo para a organização desse modelo associativista e a gente ter aqui dentro das nossas comunidades rurais, né, condições aqui de fortalecer os nossos produtores, os nossos indivíduos. Ok, pessoal? Esse era o assunto para ser tratado no nosso encontro de hoje. Eu agradeço a sua companhia, a sua participação e até a próxima.